você manda para nós o seu recado e agora eu vou conversar sobre as funções dos cargos políticos. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Henrique Nostório, que é advogado e escritor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jaqueline. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui novamente, Prazer viu? é meu de estar aqui. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós qual é a diferença entre o voto majoritário e o proporcional. Muito boa pergunta. Inclusive, tivemos recentemente na mídia, né, esse assunto tão comentado. Voto majoritário significa aquele que a pessoa vota diretamente na pessoa do candidato, né? Por exemplo, você votou para presidente, ou senador, ou prefeito ou governador, o voto vai direto para a pessoa do candidato. Já o voto proporcional não é assim que funciona. O voto proporcional, ele primeiro vai para o partido que a pessoa está. E o partido, ganhando bastante votos, ele ganha uma representatividade maior no plenário. E aí depois os votos são divididos internamente dentro do partido, né? Quem decide essa divisão é o próprio partido, então. Isso, exatamente. Então, se você deve fazer isso apenas se você realmente confiar no partido, né? Porque é ele que vai decidir para quem vai, o que ele vai fazer com esses votos. Exatamente. Né? Queria que o senhor explicasse para nós. Nós votamos aí para deputado federal. Queria que o senhor explicasse o que fazem os deputados. Bom, o deputado federal, semelhantemente ao deputado estadual, eles exercem funções similares. A única diferença é a esfera do governo que eles atuam, né? O deputado federal, poucas pessoas sabem, até confundem isso. Puxa, eu votei para deputado estadual, onde ele fica? E o federal, aonde fica? O deputado federal fica em Brasília, ele representa o estado lá em Brasília. E o deputado estadual, ele fica dentro do próprio estado que a pessoa elegeu. São funções semelhantes. A única diferença é que o deputado federal, ele aprova leis federais no âmbito do Brasil inteiro e o deputado estadual no âmbito apenas do seu estado. Existem outros detalhes que a lei traz, mas, a grosso modo, a maior relevância seria isso. Outra curiosidade, dependendo do número de votos, a gente ouviu muito se falar, um fulano acaba sendo eleito e daí ele traz consigo outros. Por que isso acontece? Como que isso acontece, doutor? Porque às vezes a pessoa vota e ela pensa só naquele candidato. E algo muito interessante que aconteceu nas eleições, a gente percebeu, muitas pessoas comentaram que quando a gente votou, também aparecia o vice. E muitas pessoas não tinham nem ideia de quem era esse vice. Eu quero que o senhor explique isso para nós. Exatamente. Tem a ver um pouquinho com a pergunta inicial sobre o voto proporcional. A pessoa aparece na mídia, né, às vezes fazendo uma piadinha, uma gracinha, são chamados puxadores de votos. Então, quando a pessoa vota para esses cargos, é importante citar quais são os cargos. São os cargos de vereador, deputados estaduais e federais, né? São os cargos que são por votos proporcionais. Quando a pessoa vota naquele candidato, ela pensa que o voto está indo primeiro para ele, mas na verdade não, vai para o partido da pessoa. E com quantos mais votos aquele partido ele recebe, ele acaba adquirindo, vamos dizer assim, de uma maneira prática, mais cadeiras no plenário. E essas cadeiras acabam sendo divididas internamente para o partido. Então, às vezes, a pessoa volta assim, eu votei naquele deputado, naquele vereador, porque ele é engraçado, ou porque ele é legal, mas não sabe para protesto, né? Ou para protesto. E o protesto sai pela culatra, porque no final das contas, você nem sabe quem você está elegendo junto, né? Exatamente, isso aconteceu no Brasil recentemente, é fato discutido na mídia atualmente, né? Então, o pessoal quer protestar e vota, achando que de alguma maneira vai protestar e vai melhorar a coisa. Mas piora, porque por causa daquele puxador de voto, acaba tendo outras pessoas que ele traz consigo para o plenário, né? Muito complicado. Eu queria que o senhor explicasse para nós qual é o poder que a gente dá, então, quando traz consciente ou inconscientemente, que não deveria ser, né? Quando a gente traz sabendo ou sem saber, pessoas para o plenário. Porque a gente acaba dando força, seja ao partido, enfim, votando na legenda ou com aquele puxador de votos, como o senhor falou, a gente dá voz a esse partido e pessoas vão ocupar essas cadeiras. O que significa isso? Qual é o peso disso? Muito boa pergunta. É importante, né? Nós todos podemos votar e devemos, né? O que acontece? O voto, ele vale para cada pessoa, independente do seu nível social, intelectual, financeiro. Isso é uma questão democrática. Então, quando a gente vai votar, muito se fala sobre vote consciente, mas não explica o que é votar consciente. Votar consciente, na verdade, é a pessoa, primeiramente, conhecer um pouco a história do político que ela está
votando, saber depois o seu nome e poder cobrar dele, porque infelizmente no Brasil, até por uma questão cultural, as pessoas votam e não se lembram em quem votaram na eleição passada. Isso é muito comum, infelizmente, né? Então o pessoal reclama, mas não sabe nem em quem votou. E votar consciente também significa a pessoa, quando vai eleger, por exemplo, um governador do estado, saber votar também no deputado estadual do mesmo partido, porque eles trabalham em conjunto, o governador com o deputado estadual, assim como o prefeito com o vereador e o presidente com os senadores e os deputados federais. Então, o pessoal acaba votando no governador num determinado partido e no deputado estadual num partido oposto, né? E tem aquela rivalidade e ninguém consegue governar e fica complicado. Isso é um voto inconsciente, né? A pessoa tem que votar geralmente nos mesmos partidos, para governador ou para deputado estadual. E aí tem um governo hábil, né? A gente pode dizer assim. E aí, acho que vale a gente falar, já que a gente então já começou a falar sobre o voto consciente, doutor, as pessoas geralmente não pesquisam o partido em quem elas estão votando. E, assim, às vezes, a pessoa, ela fala muito bonito e ela tem ideias muito bacanas no tempo que a gente vê, né, do que a gente vê no horário eleitoral, tudo bem. Será que é isso mesmo? Vai pesquisar, vai ver quais são os projetos, o que essa pessoa já fez, o que o partido dela representa, porque às vezes você nem conhece direito o partido, né? A gente fala, esse partido é o partido que a gente sabe que cuida dos mais necessitados. Quem disse? Vai estudar, vai procurar, vai ver se é isso mesmo. O brasileiro ainda não tem esse hábito, doutor? Infelizmente não, né? E deveria ter, porque agora com a internet a gente tem acesso fácil, é só digitar lá qualquer rápido, coisa e aparece, né? Mas é uma questão cultural. O brasileiro, ele não gosta de política. Eu até costumo dizer que, infelizmente, existe um abismo, né, intransponível entre o povo e os políticos. Não deveria ser assim, Jaqueline. Por quê? Porque nós vivemos numa democracia onde quem governa é o povo por meio dos seus representantes. Daí a importância do cargo político, porque o cargo político representa a vontade do povo. Só que o povo que deve governar não quer governar e larga a mão disso daí e deixa os políticos fazerem o que querem, né? Então, complementando a sua pergunta, nós podemos sim cobrar. No Brasil, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, nós temos aqui no Brasil uma gama muito grande de partidos. Isso até é constitucional, está na lei. Então, tem partido que defende aquilo, tem partido que defende aquela outra filosofia. É um monte de partidos. Um leque enorme. Um leque enorme, cada um defendendo, levantando a sua bandeira. Fora isso, tem as coligações, que são as uniões de partidos que eles se unem para poder ter maior representação. Então, o eleitor brasileiro, ele pode escolher o melhor partido que mais ele convier, ele tem o direito de escolher qual partido que ele quer, qual candidato, mas desde que vote consciente. É importante, se ele escolheu aquele vereador daquele partido, que vote também no prefeito do mesmo partido. Agora, doutora, a gente fala em democracia. Eu queria compreender algo. Existem alguns partidos e alguns candidatos que no horário eleitoral ficam mais tempo do que outros. Explica isso para nós. Exatamente. Pela lei eleitoral, o tempo do horário gratuito, ele é dividido entre os partidos. Os partidos de maior representação, né, ele ganha um tempo maior. De menor representação, não ganha. Isso até é uma questão tributária, depois isso daí é repassado esse custo para a emissora, que abate no imposto de renda depois. E, na verdade, no final, quem acaba pagando a conta daquele horário político é o próprio povo, né? Não tem jeito. Então, horário eleitoral gratuito, né? Na verdade, é o próprio povo, né? Porque a emissora acaba depois descontando aquilo e tem uns benefícios fiscais, porque nada sai de graça, na verdade. Alguém tem que pagar a conta. Então, é interessante essa sua pergunta. Porque se é o próprio povo que paga, por que o povo não assiste, né? Às vezes, quando a gente tem uma TV a cabo, uma TV digital, nós pagamos aquela TV e às vezes pensa, eu vou aumentar o pacote de TV, mas eu não vou aumentar porque eu não assisto tanto. Então, a gente fica com dó de pagar e não assistir. E o horário gratuito é para o povo, veio do povo para o povo, é o povo que paga a conta, mas às vezes não quer assistir. Quer dizer, é uma questão cultural, né? Eu vou ser sincera, eu fiz questão de assistir, né, em alguns momentos o horário eleitoral, não todos, mas assisti. Parabéns. E eu acho algo, assim, a gente viveu um momento onde os comediantes chegaram a ser barrados de fazerem piadas e comentários sobre os políticos, depois isso foi revertido. E eu achei curioso que o próprio horário eleitoral já trazia coisas bizarras, situações bizarras. Qualquer um pode se eleger a um cargo político, doutor? Sim. Qualquer pessoa pode se eleger, qualquer pessoa do povo pode se eleger, isso está na Constituição Federal, desde que preencha alguns requisitos, né? Quais seja, a pessoa precisa ter a nacionalidade brasileira, precisa estar em pleno gozo dos seus direitos políticos, ela precisa também se alistar no âmbito eleitoral,
Precisa ter o domicílio também na circunscrição eleitoral, se filiar a um partido que ela optar, é o gosto dela, ela opta por um partido e se filia, e tem que ter uma idade mínima também para cada cargo. As pessoas não sabem disso. Para cada cargo tem uma idade diferente? Cada cargo tem uma idade limite. Por exemplo, né, vereador. Vereador precisa ter 18 anos no mínimo. 21 anos seria para prefeito, para deputado federal e estadual. 30 anos é para governador de estado. E 35 para senadores da República, vice-presidente e presidente. Eu, por exemplo, se quisesse ser senador da República, não poderia, né? Estou longe dos 35 anos ainda. Poxa, eu também não ia poder. Não poderíamos.